Olá, povo de Deus. Vamos hoje ler Daniel 4. Aqui no livro de Daniel 4, nós vamos ler a partir do capítulo 19. Então, Daniel interpreta o sonho. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, este atônito por uma hora, e os seus pensamentos o turbava. Falou, pois, o rei, e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, e disse: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, na qual para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitava as aves do céu. E esta árvore és tu, ó rei, que cresceste e fizeste forte a tua grandeza, cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Enquanto ao que viu o rei, um anjo, um santo, que descia do céu, dizia. Então ele dizia: cortai a árvore e destrui-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atado com cadeias de ferro e bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virás sobre o rei, meu senhor. É no versículo 25, a saber, lançar-te-ão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passará-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens, e o dá a quem quer. E quando ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes das árvores, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, e deixar as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. O cumprimento do sonho. Então aqui, todas as coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, porque ao cabo de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então aqui ele estava se vangloriando. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti diz, o rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passará-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheça que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Aqui ele repete novamente, né? Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as pernas da águia, e as suas unhas como as das aves. Aqui ele ficou doente. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Aqui no versículo 35. E todos os moradores da terra, se reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Os moradores da terra, não há quem possa estrovar sua mão e lhe diga o que fazer. No mesmo tempo, tomou a mim o meu entendimento, e minha majestade, o meu resplendor, buscar-me no meu reino, e a minha glória maior do que nunca. Aqui a glória dele voltou maior que nunca, né? A minha glória voltou maior do que nunca. No versículo 36, ele foi restaurado. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos e juízo, e pode humilhar aos que anda na soberba. E vamos agora à explicação dessa palavra, né? Aqui ele exaltou o Senhor, né? Ele louvou a Deus. Vamos à explicação. Daniel 4 é o capítulo, né? É um capítulo do livro de Daniel, que ele relata a história do rei Nabucodonosor, que foi interpretado por Daniel. Nabucodonosor foi interpretado por Daniel sobre a queda subsequente, restauração do rei. Devido ao seu orgulho, o sonho descreve uma árvore grande, majestosa. Ele sonhou com uma árvore grande, majestosa, que era cortada. E o rei, né, que vivia como animal por 7 anos, até reconhecer que Deus é quem governa sobre todos os reinos, como nós acabamos de ver. Né? Aqui foi um sonho que ele teve sobre essa árvore, que a árvore Daniel interpretou que era ele próprio. O sonho de Nabucodonosor, né, sonha com uma árvore imensa que é cortada pela ordem divina. E o tronco, né, com raízes, devia permanecer na terra por 7 tempos. Então, a interpretação de Daniel, né, Daniel interpretou o sonho como um aviso de que que o rei, né, devido ao seu orgulho e arrogância, perderia o seu reino e viveria com os animais por 7 anos. No entanto, se ele se humilhar e reconhecer o poder de Deus, seu reino seria restaurado. O que aconteceu? A punição após 1 ano, o rei andando em seu palácio, se vangloriava de seu poder imediatamente. E cumprindo o que Daniel falou, Nabucodonosor foi expulso do convívio humano.
e vive com o animal, comendo capim por 7 anos. Aí veio a restauração. Após 7 anos, Nabucodonosor reconheceu a soberania de Deus, seu entendimento retornou e o seu reino foi restaurado. Ele voltou ainda mais forte e restaurado, com entendimento restaurado, tinha entendimento de Deus. Então, aqui o testemunho final do capítulo termina com o rei reconhecendo e louvando o poder de Deus, assim como nós vimos, e testemunhando que o Altíssimo governa sobre todos os reinos. Né? E a interpretação dessa história, desse capítulo de Daniel, é uma lição sobre a humildade, a soberania de Deus. Ele nos mostra que o orgulho pode levar à queda, mas a humildade e o reconhecimento do poder divino pode levar à restauração e à bênção. O relato de Nabucodonosor serve como um exemplo para todos nós, mostrando que Deus exalta os humildes e abate os orgulhosos. E diga amém por essa palavra, que é muito bom, né, gente, a ser restaurado, porque nós sabemos que quando o Senhor não entra em contato comigo, por exemplo, eu fico assim, sabe, agoniada, né? Eu já quero, assim, se demorar, eu já fico aflita, ansiosa quando eu pergunto uma coisa pro Senhor. Então imagina, uma pessoa sem entendimento, e aqui ele foi restaurado, né, o entendimento dele voltou, o reino dele foi restaurado, voltou mais forte, né, com mais soberania, só que agora um conhecimento do Pai, do Eterno, né, um conhecimento, depois de ter passado as provações, né, o castigo do Senhor ali, né? Então, que bênção, né, gente? Que história linda de restauração. Porque Nabucodonosor ele fazia imagens, né? Fazia o povo adorar as imagens. Ele era um rei bem, né, bem difícil. Então, aqui você vê, nessa passagem, né, a soberania de Deus sobre a vida dele, a misericórdia também do Senhor. Que bênção. Glória a Deus por essa palavra. Vamos agradecer por essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Ó, Pai eterno, Pai santo, trabalha também, Senhor, no nosso entendimento. Não nos deixa, Senhor. Ó, Pai, não nos deixa, Senhor, sem entender a Tua palavra. Trabalha, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, Pai. Que nós possamos, Senhor, ó, Pai, nos alimentar dessa palavra, que seja o nosso alimento, nosso guia, hoje para todo sempre. Amém. Graças a Deus.